Estamos voltando do intervalo, estou devendo a palavra ao Daniel e à Thaís. E a ideia que ficou no ar ao final do último segmento, começando por você, Thaís, que tipo de reação você detecta que o governo brasileiro esteja articulando? Ou, já que está ganhando eleitoralmente, deixa passar? William, a gente percebeu que houve uma cautela muito maior. A nota que foi divulgada pelo Itamaraty É dura, é é contundente. uma nota muito dura, mas não é uma nota despropositada. Não achei que fosse uma nota despropositada. Achei que foi uma nota com uma resposta à altura do grau de hostilidade da decisão que nós estamos tratando aqui. O primeiro bloco, nós tratamos da qualidade da decisão de Trump. Então, havia até uma preocupação, inclusive dos empresários, meu Deus, como é que o governo vai responder? Porque a atitude do Lula até aqui vinha sendo aumentar o ponto. Né? Ele escreveu um artigo no Washington Post, o Marco Rubio, o chanceler Mauro Vieira deu uma resposta muito dura ao Marco Rubio por causa de uma postagem dele. Então, havia uma preocupação gigante do tom político da resposta brasileira ser de vir fígado e não racionalidade nessa resposta. Então, o que foi detectado do posicionamento do governo foi, eles esperaram um tempo suficiente ali de passar que estavam tratando isso com cautela, fizeram uma nota muito dura, mas uma nota que não deu espaço para essa reação contaminada, por exemplo, pela questão eleitoral. Daniel, numa hora dessas é muito difícil, de fato, nesse molho, nesse caldo que está criado, a gente separar do ponto de vista do governo brasileiro, do Planalto e do Itamaraty, o que é o peso dos fatores político-eleitorais, o que são as necessidades do ponto de vista diplomático de responder à principal potência do planeta. Mas vamos tentar. O que no momento pesa mais? Nesse momento, eleição, eleição e eleição. Não dá para a gente pensar, por enquanto, e eu enfatizo por enquanto, alguma reação como a que acabou de acontecer com a Argentina diante dos ataques de Milei. Parênteses, o governo brasileiro acredita que é um ataque coordenado, Milei e Trump contra o Brasil. Uma conspiração, alguma coisa ali, uma trama entre Casa Rosada e Casa Branca. Mas, por enquanto, não está sendo cogitado um rebaixamento das relações, por exemplo, deixar a embaixada em Washington com o encarregado de negócios. A oposição vai tentar colar o seguinte discurso: olha, o Brasil também não ajuda. O governo brasileiro é quem está dando causa a essa reação de Trump, porque fez corpo mole, está protelando a análise do pedido de agremã do Daniel Pérez, porque o Lula, o que também é verdade, desde que se esbarrou com o Trump nas Nações Unidas, atacou nominalmente o Trump, falando até da dentadura de Donald Trump, mais de 60 vezes. Então é Lula quem provoca e Trump quem reage. Mas, para a opinião pública, em termos de pesquisas eleitorais, em termos de redes sociais, é o discurso do nacionalismo que está prevalecendo. Então, o Palácio do Planalto já percebeu isso como um ativo e vai tomar muito cuidado, pelo que eu percebi, em manter esse ativo sem esgarçar demais, sem fazer novas provocações que possam fazer o tiro sair pela culatra. Ricardo, eu vou fazer um pequeno raciocínio de introdução à minha pergunta, e o pequeno raciocínio é o seguinte: ao longo de todas essas extraordinárias turbulências nas relações bilaterais entre Brasil e Estados Unidos, nós vimos uma grande estabilidade nas tradicionais relações entre as Forças Armadas dos dois lados. Nós vimos uma série de visitas de high profile, como se diz, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, e reiteradamente representantes do Pentágono e das Forças Armadas brasileiras declararam: nós temos sólidas relações históricas, o Brasil é 100% dependente do ponto de vista de defesa dos Estados Unidos e não gostaríamos que isso fosse, digamos, contaminado pela política. Quanto tempo isso ainda dura? Infelizmente, acho que pouco tempo sempre foi um canal muito importante, eu concordo completamente. Em momentos de crise que acontecem de vez em quando entre países, as Forças Armadas
sempre foram uma ponte importante para os dois. Acho que seguirá sendo, mas as Forças Armadas estão ocupando um novo papel nas Américas. Agora tem uma força-tarefa dedicada a ações muito mais militarizadas contra o crime organizado. Então, ataques no alta mar, agora provavelmente terrestres na América Central e talvez no México. Ou seja, o papel tradicional do Comando Sul, na Flórida, está mudando sob esta administração, que está dedicando muita mais força militar, e pode ser que isso, a região, as Américas, e imagino que isso poderia até causar certa tensão. Não existe a possibilidade de algum ataque ao Brasil. Não neste contexto, não em outro contexto, isso não vai acontecer. Mas, sem dúvida, a presença aumentada militar dos Estados Unidos no terreno, na região, pode elevar as tensões que... Acho que perdemos o finalzinho do áudio dele, mas acho que conseguimos entender a conclusão. O mesmo capítulo submetido à sua análise, Lorival, tem sido uma espécie de, digamos, ilha de estabilidade, essa relação entre as Forças Armadas dos dois países. Quanto tempo ainda? Bom, isso depende exclusivamente do presidente Trump, né? E que é de fazer esse movimento que o Ricardo Zúñiga estava descrevendo, assim, né, que poderia acontecer. Olhando para a situação política do presidente Trump, eu acho que ele não está em condições de criar novas tensões com o que quer que seja, né? Com qualquer país, e isso inclui o Brasil. Acho que ele está tentando sair de um lodaçal em que ele se meteu no Estreito de Hormuz, né? E ele, acho que depois que fizer isso, e acho que nem vai conseguir fazer isso, mas quando ele procurar uma distração em relação a isso, acho que ele tem ali Cuba, tem talvez até mesmo uma Nicarágua como candidata e tal. Eu não acho que o Brasil seria um alvo interessante para ele. É um país grande, um país importante, um país com uma tradição pacífica, né, que não tem como argumentar que o Brasil represente uma ameaça para os Estados Unidos, a não ser com relação a essa questão dos grupos, né, de crime organizado e tal, mas acho que o establishment militar brasileiro tem condições de contornar essas tensões se elas surgirem, né? Então, acho que nesse campo aí não há no horizonte um grande problema. Agora, em relação às eleições e ao processo eleitoral brasileiro e aos eventuais ataques que, por analogia, né, o presidente Trump resolva fazer em relação ao nosso processo eleitoral, já que o Trump está numa cruzada para ou não aceitar uma eventual derrota nas eleições de meio de mandato, no dia 3 de novembro. Então, pode ser que isso respingue no nosso processo eleitoral e encontre ressonância na direita aqui, no caso de uma derrota da oposição aqui também, né? Então, isso pode, sim, gerar ainda bastantes tensões este ano. Daniel está me pedindo a palavra. Se eu puder acrescentar, só para não perder o fio da meada, William, na semana passada nós exibimos aqui na CNN uma entrevista com o comandante da Marinha, Marcos Olsen, que ele foi absolutamente incisivo no seguinte recado: há um alinhamento doutrinário, nas palavras dele, entre Marinha dos Estados Unidos e Marinha do Brasil. Ele próprio esteve lá para a comemoração dos 250 anos de independência dos Estados Unidos em julho, e ele foi enfático em dizer que não acredita absolutamente, ao contrário do Itamaraty, numa resposta à Câmara dos Deputados, não acredita no risco de uma invasão no sentido de uma operação policial, militar, na esteira daquela classificação de facções criminosas como grupos terroristas aqui no Brasil. A mesma coisa a gente ouve do Exército, Caio. Está recebendo os helicópteros Black Hawk que comprou dentro do prazo, sem nenhum tipo de ocorrência, e diz, olha, do nosso lado está tudo normal.
Sim. O grande receio que eu vejo do governo, acho que em todas essas tentativas que vem acontecendo, esses fatos, tarifaço, esse de hoje, e o governo Lula, a campanha do presidente Lula, muito com medo do que o Trump pode aprontar. No domingo, conversando com uma dessas pessoas, o que começa a surgir muito nos meios petistas é algo envolvendo, seria algo não longe de operação militar aqui no Brasil, isso eu nunca ouvi, um receio sobre isso, mas uma possibilidade de alguma informação repassada, seja pelo Nicolás Maduro, seja por alguma das autoridades ali do entorno do chavismo que estão presas e sendo julgadas nos Estados Unidos, né? Basicamente, se a gente for numa manchete brutal, uma delação premiada do Maduro, ou de alguns dos seus auxiliares, tem o Saab, tem o Carvajal, o Lorival me corrige se eu estiver errado, alguns auxiliares que eram operadores financeiros do Maduro. Não estou dizendo que o governo brasileiro, a campanha do PT, acha que haja informação possível de atingir o Lula a partir daí, mas que pode ter algo tramado seria relativo a 2014 lá atrás, está tudo isso nos autos da Lava Jato. Sim, mas seria informação nova, porque o Maduro está lá, inclusive, preso, né? Acho que por aí eu acho que eles têm algum receio, assim, do que eu noto, né? E isso vem crescendo cada vez mais. William, cabe eu fazer uma pergunta para o Zúñiga? À vontade, Thais, por favor. Não, porque essa preocupação que a gente está dividindo aqui, Zúñiga, você conhece bem o Brasil, essa preocupação que a gente está dividindo aqui, a premissa dela é que existe um pensamento estratégico inteligente no governo Trump para tomar uma decisão talvez um pouco mais complexa, menos rasa, como essa que ele tomou hoje, né? Rasa politicamente, eu quis dizer. Existe pensamento estratégico inteligente para chegar a essa conclusão de imaginar o que poderia ferir drasticamente o governo brasileiro? Nós estamos sem... A verdade é que... Por favor, prossiga. Nós estamos com o áudio ok agora, Ricardo, por favor. Pode me ouvir? Sim, por favor. Ok, então, o que eu queria falar é que... Não, tem muitas coisas improvisadas na política. Sem dúvida, eles preferem uma vitória de Flávio Bolsonaro e já quase articulado, não estão articulando isso, mas acho que em termos de qual seria a atuação, provavelmente seria mediática. Se eles se eles começarem a falar de ter dúvidas dos resultados das eleições, isso também, obviamente, pode afetar, mas, afinal das contas, eu acho que vai ser o eleitorado brasileiro que vai determinar isto. O efeito dos Estados Unidos não pode descartar alguma atuação a favor da campanha da oposição, mas também acho que não vai ser o fator principal do que vai acontecer agora nas eleições do Brasil. Isso é também muito importante ressaltar.